Bom, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de todos. Eu gostaria de que as pessoas que tivessem casos interessantes para apresentar nas próximas sessões, pode falar com a gente, vai ser um prazer tê-los conosco. Nós vamos, na semana que vem, a gente não vai ter sessão porque coincide com o congresso da Socerj. Então, e a gente está preparando coisas bacanas para vocês, tá? A gente vai ter uma sessão de congênita espetacular que está sendo montada pela Maritza, pela Solange e pela Cíntia. Vai ser um negócio espetacular. E, enfim, então deve ficar para o início do mês de junho, alguma coisa assim. Bom, vamos começar a nossa sessão semanal com a apresentação do Flávio Costa, que é nosso residente R1 lá do Procardíaco, e ele vai apresentar um caso clínico bastante interessante. Logo a seguir, eu vou apresentar uma revisão sobre o tema. Flávio, está tudo pronto aí? Estou sim, doutor Arnaldo. Você está conseguindo compartilhar? Não. Eu não consigo agora que está aparecendo a tela do senhor compartilhado. Interromper compartilhamento. Pronto, espera aí, um segundo. Vê se agora você pode. Agora vai. Ok. Boa noite a todos. Dar início à nossa apresentação. Agradecer a oportunidade de mais uma vez trazer um caso para a gente poder discutir. Agradecer também a Camila pela confecção do material. Iniciando o nosso caso, a paciente GLF feminina de 42 anos, sem comorbidades prévias conhecidas. Ela relata episódios de palpitações, algumas descritas como taquicardia supraventricular, há aproximadamente 10 anos, apresentando eventos autolimitados com resolução espontânea. Nega outros sintomas. A gente não conseguiu o eletro em tempo hábil para apresentar a sessão, mas isso está bem documentado e, pelo que a gente sabe, não é uma FA, porque a paciente faz um acompanhamento com o cardiologista e não usa anticoagulante. Seguindo no exame, aqui já temos uma imagem subcostal, que demonstra uma regurgitação mitral importante. No paraesternal eixo longo, podemos presenciar o prolapso de ambos os folhetos da válvula mitral, com sinais de degeneração mixomatosa, e a cordoalha alongada. Se o senhor quiser fazer algum comentário, doutor Arnaldo, fica à vontade. Não, vai sim, você pode seguir. E aqui no paraesternal eixo curto, a gente vê a função do VE preservada, trazendo também as medidas mostrando que as cavidades não são de fato aumentadas. E novamente aqui no paraesternal com Doppler, mostrando que essa regurgitação mitral ela ocupa a mesotelecístole. Seguindo aqui então com o apical, podemos ver essa regurgitação moderada, em que com as medidas conseguimos aferir que tem um volume regurgitante de 28 ml, um ERO de 0,2 e um PISA de 0,6. Apenas para lembrar, né, Flávio, que essa medida não é confiável porque é um jato excêntrico, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente considerou que não era uma regurgitação mitral grave, não havia muita sobrecarga cavitária, enfim. E ela não era holossistólica, a gente considerou uma regurgitação moderada. Sim. Prosseguindo aqui, então, temos uma análise do fluxo mitral, uma função diastólica com a onda maior que 1,2, e uma análise da veia pulmonar com fluxo reverso na mesotelecístole também. Prosseguindo aqui com 3D, mostra a origem
do jato regurgitante. E aqui novamente mostrando, só fazer tocar, esperar que ele vá tocar. Pronto, que agora quis tocar. Mostrando essa apresentação da fixação do folheto mitral, mais na face atrial, já introduzindo o assunto aqui para frente. Então, conseguimos ver essa disjunção do músculo ventricular, da face ventricular ao anel mitral, em que foi medido com 0,8 centímetros, 8 milímetros, acima dos 5 milímetros propostos pela literatura como valor de corte para disjunção do anel mitral. E aqui também mostrando o estranho preservado em menos 26%, com a presença da onda S apiculada no duto peritecidual, na região inferolateral, contígua ao músculo papilar, com padrão típico do sinal de Piquet-Hauber, que faz referência ao capacete de guiar. Eram essas imagens que eu tinha para trazer, doutor Arnaldo. Ok. Então, deixa eu agora compartilhar minha tela. Bom, então, esse é um tema bastante interessante, que é a disjunção do anel mitral, tá, gente? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo, né? Estão vendo? Está todo mundo vendo? Sim. Sim, ok. Tá. O que é a disjunção do anel mitral? Bom, a disjunção do anel mitral, eu tive a felicidade de conhecer esse tema, essa classificação, há 15 anos atrás, quando eu vi uma palestra do Dr. Tyron David, né, que ele falava que ele frequentemente se deparava com essa entidade e ele tratava de realocar o folheto posterior no anel verdadeiro. Tá? E então, a partir daí, eu passei a reparar essa entidade. As pessoas que trabalham comigo sabem, especialmente cirurgiões, que eu sempre chamava a atenção dessa anormalidade. Até que, recentemente, de uns 3 anos para cá, tiveram a ideia de classificar essa entidade e viram que ela tem uma implicação prognóstica importante nos pacientes com doença com prolapso valvar mitral, especialmente. Embora essa disjunção possa estar também presente não só em pacientes com prolapso, mas em pacientes até sem prolapso valvar mitral. E, então, eles tiveram a felicidade de classificar e vou mostrar para vocês, então. Tá? Então, reparem vocês, eu não estou conseguindo botar a seta, mas nas figuras superiores, tá? Então, a disjunção do anel mitral, o MED, né, que o americano chama-se de Mitral Annular Disjunction, ela acontece da seguinte maneira. Vocês estão vendo em cima uma figura de microscopia em que a gente vê o átrio esquerdo, a parede do átrio esquerdo, a parede do ventrículo esquerdo. Em cima, então, a gente está vendo uma válvula normal em que a base do folheto da mitral está inserida exatamente no anel. Embaixo, nas figuras de baixo, figuras C e D, a gente vê que o folheto não está inserido no músculo do ventrículo, e sim no músculo do átrio esquerdo. A gente vê nas figuras à direita a correspondência do ecocardiograma, em que vê o folheto mitral, então ele se encontra inserido no átrio, na parede do átrio e não na parede do ventrículo. Tá? Essa é uma outra figura de microscopia eletrônica, que a gente vê à esquerda
uma anatomia normal e à direita uma anatomia com disjunção do anel mitral. É óbvio, gente, a gente não pode confundir disjunção do anel mitral, o MED, com a desinserção do anel mitral, que é uma complicação da cirurgia cardíaca muito grave. Tá? Essa é uma entidade do indivíduo ambulatorial. Bom, aqui esses são os primeiros trabalhos mostrando a disjunção onde o folheto está inserido e aonde ele deveria estar inserido pelas figuras em 3D à direita. Outros slides de 3D mostrando essa disjunção, vocês vão ver mais para frente, e vocês vão entender, então, essa patologia. Bom, essa disjunção foi mostrada a primeira vez em 1986 por Hopkins. E eles viram que era um achado comum em pacientes com doença mixomatosa. Eram mais prevalentes em mulheres, associadas com dores no peito e arritmia, e foi recentemente reclassificado, né, revisto por Tyron David. É uma entidade difícil de diagnosticar, especialmente se você não souber dessa possibilidade, tá? Se você não conhecer. E é difícil de diagnosticar, como eu falei para você, então muitas vezes esquecida. Um segundo só que eu estou querendo... um segundo só, porque tem gente querendo entrar. Deixa eu só... Um segundinho, que tem os retardatários aqui. Bom, e eu não botei para... Bom, então, o que acontece é que, durante a sístole, o miocárdio posterolateral contrai, o anel desliza e se torna desinserido do miocárdio ventricular. Tirar isso aqui. A natureza dinâmica explica a variedade de relatos patológicos usando o coração flácido, não tem muito valor. Quando você pega um coração já parado, é difícil essa análise, por exemplo, em extracorpórea. Também não é facilmente visto pelo cirurgião, a menos que o folheto posterior seja amplamente separado da implantação. Por isso que é importante a gente conhecer essa entidade e comunicar ao cirurgião, porque o Tyron David propunha que, durante uma plastia mitral, esse folheto desinserido fosse reinserido para o lugar anatômico correto. Tá? Então, essa síndrome foi classificada, essa é uma das publicações. Maria, vai se esquentar. Pessoal, desliga o fone, por favor. Essa entidade, então, foi descrita como síndrome arrítmica do prolapso valvar mitral. Essa é uma das primeiras publicações. E esses pacientes que têm essa patologia, eles têm mais risco de morte súbita. Então, esse é o eletro clássico. Esses pacientes têm inversão de onda T na parede inferior. Eles têm esse padrão que o Flávio mostrou de uma onda S do Doppler tecidual com amplitude geral maior que 16. E quando se vai, eu vou explicar mais para frente para vocês, quando se vai à ressonância, se vê fibrose do músculo papilar ou da parede subjacente ao músculo papilar. E esses pacientes, então, têm um risco maior de morte súbita. Vocês estão vendo aqui exemplos aqui de pacientes com arritmias graves, que teve implantado o desfibrilador, e a gente está vendo aqui a disjunção representada na ressonância embaixo, e à direita a gente está vendo um desfibrilador subcutâneo implantado. Um segundinho. Bom, esse é o aspecto do MED. Então, isso é clássico. Vocês, ao olharem essas imagens, vocês vão guardar
sem dúvida, e vão reconhecer nos exames futuros. Aqui está assinalado a disjunção, o miocárdio, onde deveria estar inserido e onde ele está inserido. Mais um segundinho, que tem gente querendo entrar. Eu não botei, espera aí, um segundo só, vamos voltar. Então, esse é o padrão Peak-Hubble sign, que eles chamam, que é do Doppler tecidual. Mas como é que a gente vai achar esse sinal do Peak-Hubble sign, né? Ele é um indicador de um fenótipo maligno da doença mixomatosa e do prolapso valvar, associado a taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, e talvez um peso na decisão de implantar um desfibrilador, e mais comum em mulheres jovens. Então, o que a gente faz? Em geral, é essa área que vocês estão vendo assinalada no bidimensional, que é a área que deve se interrogar, o segmento que deve se interrogar esse sinal, para que a gente possa ver a presença dessa anormalidade no Doppler tecidual. Mas o que a gente faz? Na verdade, o ideal é que você faça um Doppler, um strain, e veja qual é o segmento que tem o maior encurtamento, porque esse sinal vai estar presente nesse segmento, porque esse sinal, na verdade, ele acontece por fibrose nessa região devido ao estiramento causado por esse folheto inserido em posição anatômica que não é uma posição normal. Então, vocês estão vendo aqui como pesquisar esse sinal. Você usa o Doppler, o strain, para ver onde tem a região de maior estiramento, maior encurtamento. E esse, então, como o Flávio mostrou, é o sinal do Peak-Hubble, porque se assemelha a esse capacete medieval. Então, esse é um padrão típico, e naquelas imagens do caso clínico, a paciente nitidamente tinha esse sinal. Então, as mensagens são que a gente deve procurar identificar esses pacientes, associado com altos graus de arritmia nesses pacientes, e o strain é útil. Aqui é um exemplo do Clério, de uma disjunção do anel mitral na ressonância. Essa é uma figura de ilustração também muito interessante da Mayo Clinic, mostrando a disjunção. E aqui são alguns trabalhos mostrando que esses pacientes têm um risco grande de morte súbita, fibrose de músculo papilar. Mas o interessante, esse é um outro trabalho, esse publicado em 2005. Tá? E aqui, essa figura de cirurgia mostra o folheto posterior sendo desinserido da sua base e sendo realocado, então, para o anel onde ele deveria ficar, o anel do músculo miocárdico. Esse é o exemplo nosso, que a gente vê que esse não é uma disjunção muito grave, mas a gente vê que há uma disjunção com uma insuficiência mitral. É impressionante quando a gente passa a reconhecer essa entidade, como ela está mais frequente nos casos complicados. Vocês vão passar a ver os pacientes que desenvolvem ruptura de cordoalha ou taquiarritmia, vocês vão começar a identificar essa patologia. Aqui no 3D e na esquerda a gente vê nas imagens bidimensionais, paciente com rotura. É muito comum. Aqui um outro sinal clássico, um paciente com rotura, o miocárdio, o folheto anterior nitidamente inserido no miocárdio atrial, aqui corroborando o caso de uma insuficiência mitral razoável, pelo menos, com diminuição da onda sistólica. Outro caso com insuficiência mitral. Esse é um caso muito típico também, eu acho que vocês podem reconhecer, paciente que apresentou ruptura de cordoalho. É impressionante como isso está presente nesses pacientes. Então, é isso, gente. Eu queria abrir para qualquer pergunta, porque eu acho que esse tema é bastante interessante, antes da gente passar para o próximo caso.
Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém tem uma dúvida, alguma dúvida nessa entidade? Oi, Arnaldo, é a Maria Cláudia, tudo bom? Oi, Cláudia. Tá boa, Claudinha? Fala aqui. Uma dúvida, eu já andei, já tinha lido a respeito, e eu já tinha visto um ou dois casos, mas como a gente fala no laudo do eco? Porque os clínicos não conhecem, né? Então, eu não sabia nem se eu falava alguma coisa, se eu não falava, se eu mencionava que aumenta a arritmia, como a gente colocar isso no laudo do nosso exame? Olha, Cláudia, eu coloco tudo que tem que colocar. Eu acho que quem vai receber tem a obrigação de procurar saber. Mas tem uma coisa, eu coloco, existe uma disjunção do anel mitral, essa entidade está relacionada a uma síndrome arritmogênica do prolapso valvar mitral. Agora, uma coisa importante que ninguém sabe qual é a melhor prevenção para isso, se é desfibrilação, se é o desfibrilador, se é cirurgia, e ainda é uma incógnita, a gente ainda não tem essa resposta, entendeu? Entendi. Tá ok. Tá bom? Eu coloco tudo e paciência. Se é alguém conhecido, eu pessoalmente ligo, explico, porque, na verdade, esses pacientes têm que ter uma ressonância para identificar se existe área de fibrose nessa região que está sobre maior estiramento produzido pelo folheto. Ok. Arnaldo? Oi, fala, Ângelo. Sou eu. Teve um caso nosso da UERJ que foi bastante interessante, que era essa síndrome, né, esse MAD, e a gente teve a felicidade de acompanhar depois na cirurgia cardíaca como essa desinserção se dava não só em um segmento, ela se dá em grande parte da região do folheto posterior. Então, a cirurgia até fotografou, trouxe para a gente, mostrou a inserção dessa estrutura bem na parede atrial, né? Então, a gente fez uma correlação entre o que a gente tinha visto e o que o cirurgião tinha de visão, que foi bastante interessante. Agora, isso é bom também para a gente tirar da cabeça aquela coisa de que o prolapso da válvula mitral é sempre benigno, né? Que a gente sempre fala ao paciente, prolapso não, você não vai morrer disso, aquela coisa que sempre colocam na cabeça do paciente que a gente sabe que nem sempre é verdade. A gente agora está tendo já esse subgrupo de paciente de mau prognóstico do prolapso, né? Então, essa entidade veio para mostrar isso para a gente. Agora, uma dúvida. O Flávio até comentou que parece que tem um valor padrão de 0,5 centímetros da base do folheto posterior até o início da musculatura ventricular. É isso, Arnaldo? Isso aí é variado, entendeu? De autor para autor. Tem gente que fala 0,8 da distância. Ângelo, obrigado pelo retorno disso aí. Eu fico feliz que essa entidade está sendo disseminada, né? O Tyron David foi fantástico. Eu vi ele falar isso há 15 anos atrás, e ele falava, ele não sabia, o mérito dos ecocardiografistas contemporâneos que descreveram essa entidade foi eles juntarem essas informações e conseguirem separar esse grupo. Isso foi espetacular, entendeu? Eu modéstia à parte, há 3 anos atrás eu dei uma aula na Sociedade Americana de Ecocardiografia, no Congresso, e eu já conhecia essa entidade, e eu apresentei isso aí. E interessante, como é uma entidade muito nova, a Marcela, que está no Canadá, me pediu uns artigos que ela queria apresentar na sessão lá isso deve ter 1 ano, mais ou menos, na sessão do serviço lá dela, que ela está na McGill, de Montreal, e ninguém conhecia. Interessante, mesmo no primeiro mundo, ninguém conhecia essa patologia. E em relação à coisa que você falou, da benignidade ou malignidade dessa patologia, esse grupo, então, tem um risco maior de morte súbita. Eu já tive a oportunidade, eu estava falando hoje lá no hospital, eu já vi uns 3 casos de morte súbita em prolapso. Eu te asseguro que todos eles tinham MET, entendeu? Eu lembro bem das imagens, lembro bem dos casos e tinham MET. Então, essa entidade é uma entidade que a gente tem que ficar de olho em pé. Alguém mais quer fazer uma pergunta?
eu acho que esse tema suscita muita discussão e muitas dúvidas. Bom, eu espero que a gente tenha dado o recado. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai passar para a próxima apresentação, que vai ser feita pela doutora Elisa Gripe, que é doutora e mestre em cardiologia pela UFRJ, é nossa cardiografista lá do Procardíaco e do DASA, e do Hospital Antônio Pedro de Niterói. Elisa, está tudo pronto aí? Tudo certo. Posso compartilhar, Arnaldo? Pode. Então, vamos compartilhar a tela. Peraí, só um instantinho que eu me enrolei aqui. Só um instantinho. Pronto, vamos lá, então. Obrigada, Arnaldo. Estão vendo a minha tela? Estamos sim, está perfeito. Então, tá. Então, vamos lá. Então, eu quero agradecer primeiramente ao Arnaldo, né, por ter... Só um instantinho, Arnaldo, porque eu não estou conseguindo passar meu... Bem, não vou conseguir passar o meu cursor, não sei por quê. Só um instantinho. Só um instantinho. Agora vai. Ok. Vamos lá. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Sempre um prazer estar com o Arnaldo, participando dessas reuniões. O aprendizado é muito grande com ele. E hoje a gente vai falar sobre dissecção aórtica, que ele tinha me pedido. Espera aí, só um instantinho. Não sei o que... Só um instantinho, não sei. Bem, agora foi. Vamos falar sobre, então, dissecção aórtica. Deixa eu só voltar. Síndrome aórtica aguda, ela é um espectro, né, de patologias aórticas que vão incluir a dissecção, o hematoma, a úlcera penetrante e o trauma por rotura. Nós vamos agora nos ater à dissecção aórtica aguda. Então, esse é um esquema clássico que nós conhecemos, né, sobre a dissecção aórtica, que 90% dos casos de dissecção, né, que nós temos, você tem classicamente, né, nas síndromes aórticas agudas, mais em dissecção aórtica, a rotura, um plano, né, você vai ter o flap intimal, que ele é resultado do quê? É um plano de dissecção da camada média que pode romper ou para adventícia, levando a derrame pleural, derrame pericárdio levando a tamponamento, ou pode romper para o próprio lumen da aorta. Nesses casos, em pacientes que fazem o tamponamento, né, o derrame pericárdio, como ele é numa velocidade muito alta, né, de acúmulo, muito rápido. Oi, estão me ouvindo? Muito alta, muito rápido o acúmulo, os pacientes rapidamente tamponam, e isso já é indicação de cirurgia nesses casos. Então, vamos lá. Então, como é que se dá o diagnóstico, né? O diagnóstico é ele pela presença do flap, né? Que vai dividir vai dividir a aorta em dois lumens. E esse flap, ele tem uma oscilação e um movimento independente da aorta. Você tem que visualizar em mais de um corte a dissecção do tipo A, né? Que a gente sabe que a dissecção, a incidência dela é 14 em 100 mil casos ao ano. A gente sabe que 70% das dissecções de tipo A, as secções de tipo A têm uma mortalidade de 70%. E a gente sabe que nas primeiras 48 horas, a mortalidade é de 50%. Né? Então, no dissecção de tipo A, quando a gente faz o eco transtorácico, a gente tem uma sensibilidade de 93%, mas uma especificidade de 97%. Mas o valor preditivo negativo ele é muito baixo para a exclusão. Então, a gente tem que ir para o transofágico. O transofágico já tem uma sensibilidade que alcança 100%, assim como
como especificidade. A tipo B, o ETE é muito melhor do que o eco transtorácico. Então, vamos ver que essa é uma classificação, né, que todos conhecem, a de Stanford A e B, que A se acomete a aorta ascendente e B acomete a aorta descendente. E a de Baker é tipo 1, a aorta ascendente, podendo pegar a aorta descendente, o tipo 2 só a aorta ascendente, e o tipo 3 vai pegar a aorta descendente, 3A só a aorta descendente, 3B a aorta abdominal. Okay? Esses são artigos importantes que saíram, mostrando a importância da imagem no diagnóstico de dissecção aórtica. E o que a gente procura quando a gente faz o eco transesofágico? O eco transesofágico, ele oferece informações cruciais. Localização, né? Se é a aorta ascendente, se é a aorta descendente, o orifício de entrada é importantíssimo a gente dar essa informação ao cirurgião. 77%, 97% dos casos a gente consegue ver, e o de reentrada. A extensão da dissecção, o envolvimento de ósseo coronariana, a coronária direita ela é a mais frequentemente acometida em 10% a 15% dos casos. A gente tem como saber quem é a verdadeira luz e a falsa luz, isso a gente vai ver mais à frente porque que é importante. O mecanismo de insuficiência aórtica, 40% a 76% dos casos de dissecção aórtica, tipo 1, eles têm insuficiência aórtica associada. E isso é muito importante a gente saber o mecanismo porque isso vai ditar para o cirurgião como ele vai resolver essa complicação. Derrame pericárdico, né? O paciente evolui, né? Tamponamentos, foi uma coisa, o Arnaldo me ensinou isso bem, tivemos um caso no PRO, em que um paciente chegou a dissecar e rapidamente ele viu uma fina lâmina, né, de líquido, pode subir, que está tamponado, e foi o que aconteceu. O envolvimento do arco aórtico, isso é muito importante saber. Anatomia da válvula aórtica, se é bicúspide ou não, porque aproveita e já, né, se for necessário, já troca. E a insuficiência mitral. Como é que se dá a insuficiência mitral no paciente com dissecção? Pode ser por dilatação aguda do ventrículo esquerdo ou quando você tem acometimento de coronária. E pode levar a insuficiência aórtica, insuficiência mitral. Sobre o refluxo aórtico, quais são as causas do refluxo aórtico? Então, primeiro, o mais simples, que é a dilatação da raiz da aorta, causando uma incompleta coaptação dos folhetos. Você pode ter ruptura do suporte do anel, causando um fleio do folheto. Você pode ter uma dissecção assimétrica, que causa prolapso da cúspide, e pode ter prolapso da íntima em direção à via de saída do VE através do orifício valvar. Essa dissecção assimétrica, ela costuma ocorrer mais em direção ao seio não coronariano. E ali é interessante porque, o Arnaldo pode depois complementar, é um local que não tem coronária. Então, isso para o cirurgião é muito mais fácil para ele poder resolver. Então, por que é importante a gente saber o mecanismo? Porque o mecanismo da regurgitação aórtica ela vai definir qual a conduta que o cirurgião vai tomar, ou se ele vai ressuspender ou ele vai trocar. A primeira imagem que vocês estão vendo é uma válvula normal sem dilatação da aorta. Na segunda, vocês estão vendo que tem dilatação da aorta, mas os folhetos não foram acometidos, né? O seio não foi comprometido. Nesse, não. Nesse, essa dissecção se estendeu ao longo do seio de valsalva e foi em direção ao folheto. Dependendo do acometimento, se foi para o seio não coronariano, se foi para o esquerdo ou para o direito, ele vai ou trocar ou vai ressuspender. Ok? E quando você tem o prolapso da íntima, você não tem lesão do folheto nem do seio, então é só ressuspender a válvula. Esse aqui é um primeiro caso, os senhores observem aqui, agora eu consegui colocar, vocês estão vendo essa imagem clássica, é um flap intimal, ok? Aqui em cima também, vocês estão vendo, isso não é transtorácico. Aqui esse paciente foi submetido a um eco transesofágico, olha o flap intimal, você já tem trombo na falsa luz, olha o folheto, como o que aconteceu, desabou o folheto, gerando uma insuficiência aórtica importante. Nesse caso, o orifício de entrada está bem aqui, mostrado pela seta. Os orifícios de entrada, né, costumam ser ou próximos da válvula aórtica, né, ou
perto do ligamento arterioso. Por quê? Porque são áreas de extrema pressão ali, estresse, né, mecânico que tem. Aqui é um outro caso, um transtorácico. Os senhores observam a dissecção, o flapping aqui e o formato que ele faz, né, em espiral. Aqui ficou bem nítido nesse transtorácico, um corte subcostal. Esse é um outro caso onde os senhores observam o flap de dissecção, né? E ele deve ter acometido, pelo menos o seio de Valsalva se aproximou da válvula aórtica. Por quê? Porque o jato ele é excêntrico. Quando ele não acomete, ele só por dilatação e não atrapalha o funcionamento da válvula, o jato costuma ser mais central. Aqui é um flap muito interessante, é de um paciente lá do Antônio Pedro, ele é um pedreiro, ele sobrevive até hoje, tem mais de 5 anos que ele tem essa dissecção, uma dissecção crônica, os senhores observam o espessamento e esse flap, né, esse protuz, né, para dentro da via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui também, ó, uma visão do paraesternal, nítido, né? Ele tinha um aneurisma, então, um aneurisma da aorta abdominal com o flap, né, indo em direção à via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui é um dos orifícios de comunicação, né, na aorta abdominal, vocês observem o fluxo. Esses orifícios de comunicação é que mantém a falsa luz aberta, né, não trombose por causa disso. Aqui mostrando um transofágico do mesmo caso, onde os senhores observam o orifício de entrada, que está bem próximo da válvula aórtica. Esse aqui é um caso bem bonito do Arnaldo, da uma aorta descendente, né, onde os senhores observem aqui, ó, um dos orifícios de comunicação com fluxo indo da verdadeira luz para a falsa luz. Aqui é um outro caso onde os senhores observem o flap de dissecção, bem próximo aqui da válvula aórtica. Aqui ele mostra que realmente causou uma alteração da estrutura valvar, levando uma insuficiência aórtica, um jato excêntrico e grave. O orifício de entrada está aqui, ó, bem próximo da válvula aórtica. Aqui é um outro caso, um transtorácico, né, 5 câmaras, mostrando o flap de dissecção. Nesse caso, ó, a insuficiência aórtica ela é mais central. Então, provavelmente, não teve acometimento estrutural dos folhetos, né? Provavelmente o flap está batendo nos folhetos e causando a insuficiência aórtica. Aqui é um outro caso, um transtorácico, o flap, né, se aproximando dos folhetos, né, causando a insuficiência aórtica, atrapalhando a coaptação dos folhetos. Aqui uma visão melhor. Aqui foi uma dissecção que foi em direção à carótida, né, vocês estão vendo, a falsa luz trombosada, a verdadeira luz sem trombo. Né? A verdadeira luz costuma ser menor que a falsa luz. Aqui o flap de dissecção, né? Bem agudo, trombose da falsa luz, e essa dissecção foi até a bifurcação. Aqui é um outro caso, no transofágico, vocês observem, olha, a dissecção, né? O flap foi em direção ao seio coronariano, causando um desabamento do folheto, né? Aórtico. Deixa eu só passar. Eu não sei por que. Deixa eu só ver. Só um instantinho. Agora foi. E isso aqui é um artigo que falou sobre o uso de contraste, tá? O uso de 3D nos pacientes com dissecção. Esse é um caso, né, onde os senhores veem aqui a verdadeira luz com a falsa luz, mas esse trabalho mostrou que o 3D ele não traz assim uma grande informação, mas ele realmente mostra o aspecto em espiral que ocorre na dissecção. Aqui é um prolapso, né, em direção à via de saída do ventrículo esquerdo, ó, o flap intimal, uma estrutura grosseira, né? A gente tem uma ideia que seja uma estrutura fina, mas não necessariamente. E aqui é o flap dividindo, né, a aorta em 2 números. Então, por que o eco transofágico é tão importante? Ele é muito importante no intraoperatório. Primeiro, ele ajuda no sítio de canulação. Você não pode canular a falsa luz, tem que canular a verdadeira luz. Então, você precisa saber para onde foi a dissecção, se estendeu para os vasos da base.
ver a função ventricular e se tem alguma alteração segmentar, porque às vezes pode ter comprometimento de coronárias. Esse é um artigo que saiu, que tem uma classificação de Neri, para quando para tipo A, tipo B, tipo C, quando você tem acometimento coronariano. E no pós, vocês vão ter que ver a função ventricular, a competência da válvula aórtica, a patência dos ossos coronarianos, e qual o problema, a grande limitação do transofágico? É o blind spot, é o ponto cego na aorta ascendente distal, arco aórtico proximal, devido à traqueia e o broncofonte que se encontram nessa região. E a aorta abdominal, que não é bem visualizada, não é para ser visualizada pelo ectonasofagico. Um outro dado importante para a gente é saber o que é verdadeira luz e falsa luz. O falso lúmen, ele é maior que o verdadeiro lúmen, vocês viram nas imagens anteriores. Você tem uma expansão sistólica do verdadeiro lúmen e diastólica do falso. O fluxo na falsa luz é um fluxo muito difícil, né? Às vezes em direção oposta, tem um pouco ali de smoking associado, e você costuma ver trombo na falsa luz. Esse aqui é um caso, né, onde os senhores observem o eletro, essa é a verdadeira luz, olha, ela se expande na sístole, né? Esse é um outro caso, onde os senhores observem aqui a verdadeira luz, ó, se expandindo na sístole. Aqui também, ó, ela se expandindo na sístole, ela é até muito mais evidente, é uma coisa que o Arnaldo me ensinou, que quanto mais próximo tiver, né, do orifício de entrada, mais a gente percebe, né, esse flapping, essa mobilidade do flapping intimal. Aqui causando uma insuficiência aórtica grave nesse caso. Esse é um caso muito interessante, que os senhores observam no transtorácico, né, o flap entrando, né, para o tronco da coronária. Aqui é um outro caso, né? Aqui a verdadeira luz, ó, ela se expande na sístole. Aqui aquela dissecção indo... desculpa, aqui você tem a verdadeira luz e o tronco da coronária esquerda está dentro da verdadeira luz. Então, só para a gente pensar, por que é importante realmente saber o que é a verdadeira luz? Porque, primeiro, você precisa saber se tem envolvimento do arco aórtico, porque aí o cirurgião vai ter que reimplantar os vasos da base, né? E nesse caso aqui foi muito interessante, porque é um caso muito difícil de ver, né? Aqui, ó, se vocês observarem, tem aqui um flap, mas muito... Se a pessoa não tiver com um diagnóstico em mente, às vezes isso passa. Isso foi muito interessante, porque aqui, ó, nesse outro caso também, aqui, ó, o flap bem aqui, ó, no arco aórtico, né? Às vezes bem difícil de visualizar. Esse paciente provavelmente tinha uma dissecção que pode ter se estendido para a aorta ascendente, né, proximal, porque vocês observem uma insuficiência aórtica grave, ou ela veio, né, anterógrada ou retrógrada, tá? E por que é importante, nesses casos, a gente prestar bastante atenção? O que a gente pode usar? Esses artigos, eles mostram, esse é um artigo do uso do contraste nesses pacientes, principalmente em grávidas, né, pessoas que não podem ir para TC ressonância, para TC, então não pode usar contraste. Tem o Arthur Evangelista, é uma pessoa que estuda bastante o uso de contraste nos pacientes com dissecção aórtica. Tá? E a gente consegue ver realmente o que é verdadeiro lúmen e o que é falso lúmen. Esse é um outro também, que foi uma dissecção aórtica numa grávida, que usaram o contraste para dar o diagnóstico dessa paciente. Aqui é uma imagem, me cederam, da cirurgia cardíaca, que você observa, né, que a parede da aorta tem um hematoma, que isso é compatível com dissecção aórtica. E um fato importante da gente sempre lembrar nesses casos são os artefatos, né? Os artefatos, eles existem, temos que tomar muito cuidado, porque você está vendo um artefato que é causado por reverberação e não é um flap intimal. E por que eles ocorrem, né? Você tem ecos que retornam ao transdutor. Onde é mais comum que eles ocorrem? Na raiz da aorta, né, ali na parede anterior do ato esquerdo, pelo ETE, na aorta segmento médio, ali parede posterior da artéria pulmonar direita, causa essa reverberação. Isso é muito comum em aortas com dilatação, aorta calcificada, cuidado com catéter em artéria pulmonar, o líquido no seio transverso pode dar essa impressão e marcar passo. Arnaldo, foi isso que eu tinha a mostrar.
Alô? Muito bom, Elisa. Deixa eu mostrar rapidamente umas figuras rapidinhos antes de passar para... Já te compartilhei aqui. Tá. Rapidamente. Bom, essa é a cirurgia proposta por Tyron David, né, que é da ressuspensão da válvula aórtica, né? Ele que bolou essa técnica, tinha uma técnica também simultânea que é do Yacoub, né, que é o cirurgião inglês, né, o Sir Yacoub, e o nosso brasileiro Tyron David, que tem essa técnica chamada cirurgia de David, né, que ele ressuspende a válvula, e ele tem em 20 anos, ele diz que 95% dos pacientes estão livres de reoperação. Essa é uma outra técnica, isso aqui é para o aneurisma, né, que é uma ortoplastia, e essa é uma técnica que envolve, em caso de aneurisma, que envolve a aorta com uma fita. Aqui mecanismos da malperfusão, tá? Eu não gosto de que diga que a determinada artéria está saindo da falsa luz, porque não é esse o mecanismo é o flap obstruindo a coisa, e esse é o Dr. Tyron David, com seu netinho, esse é o nosso brasileiro mundialmente conhecido, tá? Essa é uma imagem que o meu amigo Panayotti, que adora a horta, estuda a horta, me mandou, um paciente submetido à técnica do Tyron David. Você está vendo como é que ele ressuspendeu a válvula, como é que ele fixou, como é que ele passa os pontos, e com resultado muito bom e mantendo a competência valvar aórtica sem precisar trocar. Então, é isso. Se alguém que, antes de eu passar para o último caso, que é um caso rapidinho da Regina, que é médica lá do nosso serviço, alguém quer fazer algum comentário? Eu queria, só para passar uma mensagem para todos, se você tiver uma suspeita de dissecção e não estiver conseguindo ver pelo transtorácico, você procura em outros sítios, vai para as carótidas, vai para a subclávia, vai para a aorta abdominal, porque às vezes você não consegue ver no tórax, mas você consegue ver os segmentos que foram comprometidos também. Regina, alguém quer fazer algum comentário? Tornaldo, que é o Fausto. Oi, Fausto, fala. Eu moro em Campos e residente até do Ângelo, aí na UERJ. Só relatar um caso aqui, acho bem interessante. A gente teve, um ano passado, em dezembro, tive um caso aqui em Campos, uma colega até médica, 39 anos, com 35 semanas de gestação, que tinha uma aorta aneurismática que dissecou, com 35 a 36 semanas. Então, foi uma mobilização, né, fez a cesariana, tirou o bebê, depois o cirurgião cardíaco entrou e corrigiu a aorta, e hoje ela está em casa recuperando bem, entendeu? Um caso bem, assim, que eu nunca tinha visto, entendeu? Eu tenho um caso de uma moça também, que uma dissecção aórtica em grávida, lembrando, né, que existem vários mecanismos que explicam o risco aumentado dos pacientes das grávidas em ter dissecção, né? É um grupo de risco maior. Um deles seria o débito aumentado pela gestação. Outro mecanismo seria a compressão do útero gravídico, impondo uma resistência ao esvaziamento e um estresse em cima da aorta na hora da contração ventricular. E outras seriam alterações hormonais que acontecem na gestação. Obrigado por trazer esse comentário. Regina, vamos lá? Vamos lá, boa noite. Posso compartilhar aqui a tela? Vai lá, vai lá. Bom, estão vendo? Estamos, está muito bom. Está ótimo.
Então tá ótimo, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui na sessão clínica do Dr. Arnaldo e eu vim trazer um caso interessante aqui para vocês verem. Bom, o caso é uma paciente feminina de 37 anos de idade, natural de Juazeiro do Norte, no Ceará. Veio ao ambulatório de ecocardiografia, né, um exame marcado, com queixa de dispneia aos esforços, fadiga e perda de peso. Isso tudo teve início há 6 meses e teve uma piora no último mês, que foi o que fez a paciente procurar auxílio médico. Como história patológica pregressa, tinha apenas hipertensão. Então, a gente fez o ecocardiograma, né? Aqui um corte parasternal longitudinal. A gente foi para o apical, 4 câmaras, que a gente já consegue ver uma obliteração aqui do ventrículo esquerdo, né? Um aumento atrial esquerdo leve, que foi confirmado aqui no 2 câmaras. A gente vê aqui a obliteração do ventrículo esquerdo, com função sistólica preservada. Foi, então, sugerida, né, uma hipótese diagnóstica de endomiocardiofibrose. A gente conversou com o cardiologista que estava cuidando do caso. Ele falou que realmente no laboratório tinha aumento de GE, hiperosinofilia, e ficou de pedir uma ressonância para a paciente, para corroborar aí o diagnóstico, né? Porque a gente sabe que é uma doença de etiologia ainda indefinida, né? Não tem um teste diagnóstico específico para endomiocardiofibrose, e daí a importância do ecocardiograma, né? Principalmente em fases mais avançadas, que a gente consegue ver mais sinais, né? Na fase inicial é muito subdiagnosticada, o paciente tem só febre, prurido, aumento de GE, hiperosinofilia, mas para o final a gente consegue ver mais coisas, como eu trouxe aqui, uma figura de livro para a gente poder ver. Aqui em a gente vê que tem uma obliteração aqui da ponta do VD, tá? Com um espessamento endocárdico, dilatação aqui do ânulo tricuspídeo. Em B, uma fase mais avançada, com uma obliteração, com calcificação aqui da ponta, o espessamento maior, né, da válvula tricúspide, com dilatação anular, aumento do átrio direito. Em C, um caso mais avançado, com uma obliteração já com diminuição do tamanho ventricular, um aumento do ânulo tricuspídeo maior, com falha de coaptação, e um átrio direito enorme, já neurismático, um pouquinho de derrame pericárdico. Tamponamento não é muito comum, né? Mas derrame pericárdico a gente vê. Então, no eco, a gente vê essa fibrose e obliteração ventricular. Então, é importante a gente procurar o apical verdadeiro para a gente não perder o diagnóstico, né? Ver bem a ponta do ventrículo. A gente sabe que pode ter forma biventricular, só ventricular direita ou só ventricular esquerda, né? E essa obliteração ventricular leva a esse padrão de enchimento ventricular restritivo. É uma cardiomiopatia restritiva, né? Essa fibrose, como a gente já falou aqui, comentou nessas imagens, pode acometer as válvulas atrioventriculares, levando à regurgitação mitral e tricúspide, dependendo do lado que é acometido. Muitas vezes grave, né, de grau importante, com adesão do folheto ao endocárdio. Quando é do lado direito, pode fazer diagnóstico diferencial com Ebstein, né? Então, a gente sempre pensava, eu vi na literatura, tinha até um caso que o paciente tinha um diagnóstico de Ebstein há 1 ano, e na verdade era uma endomiocardifibrose. Trombo, né, que se desenvolve ali nesse espessamento endocárdico, dentro do átrio. Esse átrio aumentado pode levar a arritmia, fibrilação atrial é vista em 1/3 desses pacientes. E mais da metade dos pacientes tem a forma biventricular, mas como a gente falou, pode ter ventricular direito ou esquerdo. No modo M, a gente vê esse sinal do septal bounce, movimento rápido, né, nesse início da diástole, esse padrão em M, deixa eu mostrar, cadê minha setinha aqui? Em M, né, característico, fazer diagnóstico diferencial também com pericardite constritiva, então é importante, a gente já viu fazer diagnóstico diferencial com Ebstein, com pericardite constritiva também, que é o que a gente também já está acostumado a fazer, né, de pericardite constritiva com cardiomiopatia restritiva, porque ambos têm esse enchimento diastólico restrito e com função do VE preservada. Aí a gente faz, né, o Doppler tecidual, cardiomiopatia restritiva tem onda L pequenininha, né, constritiva não, geralmente é maior que 8, mesma coisa a onda S, a gente pega o Doppler da veia pulmonar, enfim. O tratamento. O tratamento clínico é um tratamento para IC, não tem um tratamento específico, né? E o tratamento cirúrgico, que quando não tem um envolvimento valvar importante, é só a
endomiocárdio, né? Você tira essa fibrose, endomiocardiectomia, acho que eu falei certo, e resolve o problema. Ou, quando você tem um envolvimento valvar, você pode, se for um envolvimento não muito importante, você faz uma anuloplastia, faz uma transposição de corda, ou coloca corda artificial. Se o processo já estiver muito avançado, não tem jeito, você troca a válvula, né? E é importante a gente notar que 85% dos ecos tem correlação com o achado cirúrgico, para a gente ver o tanto que é importante, né, o ecocardiograma para esse diagnóstico, já que não tem um teste diagnóstico específico. Aqui uma imagem do momento cirúrgico, né? Ali o outro era uma ilustração. E só para finalizar, o eco é importante, então, para identificar essa fibrose nas câmaras ventriculares, mostrar os sinais de restrição ao enchimento ventricular, os sinais de envolvimento das válvulas atrioventriculares, quantificar os refluxos e determinar, né, se o envolvimento é biventricular, direito ou esquerdo. Se quiser complementar alguma coisa, Arnaldo. Muito bom, Régina, muito bom, boa síntese. Só lembrando que essa entidade ela é endêmica em alguns países da África, e é importante a gente reconhecer a síndrome hipereosinofílica, porque muitas vezes com pulsoterapia de corticoides você pode reverter essa condição. Existem vários relatos de melhora nessa amputação nessas áreas de fibrose apicais, né? Lembrando, como você falou, que frequentemente o acometimento é biventricular. Então, gente, é isso. Se alguém tiver mais Arnaldo? alguma... Oi. Eu posso Ângelo. dividir a tela com vocês só para mostrar uma coisa Pode, rápida? claro. Tá, Pode deixa eu mostrar. tentar dividir aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou botar share aqui. Tá dando para vocês verem minha tela? Perfeito, vai lá. Tá, só mostrar uma coisa, é porque esse é um caso desse mês lá da UERJ, só porque a Régina comentou, e por coincidência, só para a gente fixar a imagem, deixa eu ver se ele vai abrir direitinho. Espero que ele abra, acho que vai abrir. Aqui, ó, esse é um caso nosso da UERJ. É um paciente fez o exame com a gente, a suspeita nossa de endomiocardiofibrose. Olha como a imagem é bastante esponjosa, né, que tem aqui. E, além disso, também tinha acometimento aqui de ventrículo direito também. Então, é uma endomiocardiofibrose com acometimento biventricular. Aqui eu tenho uma outra imagem aqui. Ângelo, você sabe se esse paciente tinha hiperosinofilia? Porque esses pacientes podem regredir isso tudo com linda imagem, linda. Perfeito. Ele era uma síndrome hipereosinofílica desse paciente. E aqui, ó, olha, esse aqui foi um exame mais focado para ver aqui o ventrículo direito, né? Então, Ângelo, você sabe que quando a gente é estudante de terceiro ano, a gente aprende que no raio-x as maiores cardiomegalias acontecem na endomiocardiofibrose, porque muitas vezes o acometimento do ventrículo direito e do átrio direito gigante dão uma área cardíaca enorme no raio-x. Perfeito. Bom, o Henry também deve ter alguma experiência lá na BP. Tem? Não sei se o Henry está aí na plateia. Eu vou parar de compartilhar aqui, Arnaldo, porque não está rodando esse aqui. Está dando problema aqui, mas era basicamente uma repetição das imagens, que era o Strain, que estaria mostrando isso também de uma forma bem elegante, também em 3 câmeras, enfim. Mas é basicamente isso para mostrar. Muito só porque bom. a Régina... Oi, Henri. Vocês têm... A gente tem alguma experiência e uma coisa que a gente notou também foi uma mudança de abordagem cirúrgica da endomiocardiofibrose, que em vez de ser por dentro do ventrículo, e melhorou muito os resultados quando o Dr. Sérgio Almeida começou, ele vai pela ponta do VE, abre e tira a fibrose pela ponta. Isso deu melhores resultados cirúrgicos. Ótimo, Henri. Ótimo você colocar isso, porque é uma técnica semelhante àquela usada na miectomia transapical. O Bruno, o cirurgião cardíaco, teve uma... Eu apresentei para ele essa técnica, ele fez num paciente com síndrome hipereosinofílica que não respondeu à pulsoterapia, entrando pela ponta. Muito obrigado. Isso aí é uma abordagem, sim. A gente lembra que tem um colega nosso do Recife, que é o de Jair Brindeiro,
que era o indivíduo que tinha mais experiência no Brasil de acompanhar esses pacientes com cirurgia e clinicamente. Obrigado, hein? Alguém mais quer fazer um comentário? Bom, gente, então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu queria pedir para vocês que não deixem de participar das nossas sessões às quartas-feiras. Essa próxima quarta-feira não vai haver, por causa do congresso da SOCES, que ocorre no mesmo horário que a nossa sessão. Então, daqui a 2 semanas a gente vai ter. E falar a todos que têm participado com frequência, lembrando que a gente tem tido cerca de 150 espectadores entre assistir depois no YouTube e presencial. Quem quiser apresentar algum caso, por favor, entre em contato comigo pelo esse canal que a gente tem, esse grupo, e vai ser um prazer tê-los apresentando algum caso. Só me avisa antes, por favor. Então, gente, obrigado pela participação, espero que tenham aproveitado e tenham entendido o mecanismo do MAD, né? Mitral Anular Disjunction. Boa noite para todos, viu?